Talvez você esteja vivendo algo que nunca escolheu conscientemente, mas que a sua alma aceitou antes de nascer. Hoje, vamos falar sobre os acordos invisíveis que explicam encontros, dores e repetições, como ensinava Chico Xavier. Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham, e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Que a paz do Cristo envolva teu coração agora. Sem pressa. Sem medo. Sem necessidade de entender tudo de uma vez. Respira. Sente esse instante como um abrigo. Nada do que será dito aqui é para te assustar. Nada é para gerar culpa. Tudo é para trazer compreensão e libertação. Poucos falam sobre isso com calma. E menos ainda com cuidado. Mas, na visão espiritual, há acordos que não são assinados com papel. Não são falados em voz alta. E, mesmo assim, orientam boa parte da nossa experiência na Terra. São os acordos tácitos da alma. Talvez você já tenha sentido isso sem saber explicar. A sensação de que certas coisas se repetem. Que algumas dores parecem insistentes. Que determinados encontros mudam tudo. Mesmo quando você não pediu por isso. Há relatos atribuídos a Chico Xavier que abordam esse tema com muito cuidado e responsabilidade. Sempre deixando claro. Não se trata de destino fechado. Nem de condenação espiritual. Nem de punição. Trata-se de aprendizado com sentido. Antes de irmos mais fundo, permita um convite simples e importante. Se este conteúdo toca algo verdadeiro dentro de você, inscrever-se no canal é uma forma de continuar essa jornada com consciência. Não é um clique por hábito. É um gesto de permanência. Um ossinho tranquilo para conteúdos que respeitam teu tempo e teu processo. Fique conosco. Ainda há muito que precisa ser dito. No ritmo certo. Na visão espírita, compreende-se que a vida corporal não começa no acaso. Antes do nascimento, a alma passa por momentos de preparação, reflexão, planejamento. Não como quem escreve um roteiro fechado, mas como quem escolhe lições essenciais. Algumas almas escolhem aprender sobre paciência. Outras, sobre perdão. Outras, sobre desapego. Outras, sobre amor sem posse. E para aprender, é preciso viver situações que despertem esses conteúdos. É aí que surgem os acordos tácitos. Eles não dizem exatamente o que vai acontecer, mas o que precisa ser desenvolvido. A vida, então, cria cenários, encontros, desafios. E você, com livre-arbítrio, escolhe como atravessar tudo isso. Nada é imposto. Mas muito é oferecido. Talvez você esteja se perguntando agora. Então eu escolhi sofrer? Não. Essa pergunta nasce de um entendimento incompleto. Na espiritualidade, não se escolhe sofrimento. Escolhe-se crescimento. E, às vezes, crescer dói. A dor não é o objetivo. Ela é um efeito colateral da resistência, do apego, do medo. Quando aprendemos mais rápido, sofremos menos. Quando resistimos mais, o processo se alonga. Mas nunca como castigo. Os acordos da alma não são detalhes específicos. Eles não dizem nomes, datas ou fatos exatos. Eles dizem coisas como: aprender a amar sem depender. Aprender a confiar mesmo sem controle. Aprender a respeitar limites. Aprender a soltar. E então a vida apresenta experiências compatíveis com esses aprendizados. Às vezes, isso se manifesta em relacionamentos difíceis. Às vezes, em perdas. Às vezes, em repetições que cansam. Não para te punir, mas para te ensinar algo que ainda não foi integrado. Talvez agora você comece a perceber conexões. Situações diferentes, mas com a mesma sensação no fundo. Isso não significa que você esteja preso a um ciclo eterno.
significa que o aprendizado ainda está em andamento. E isso muda tudo. Porque, quando entendemos o aprendizado, o ciclo perde força. Se esse tipo de compreensão te traz alívio em vez de medo, se inscrever é uma forma de permitir que essa clareza continue chegando. Não é sobre consumir conteúdo. É sobre acompanhar um processo de consciência. Há algo muito importante que precisa ser dito aqui, com muita responsabilidade. Os acordos da alma não anulam o livre-arbítrio. Você não é obrigado a permanecer onde dói. Você não precisa aceitar abusos. Você não precisa suportar o insuportável em nome de omissão espiritual. Aprendizado não exige sofrimento contínuo. Ele exige consciência. Quando você entende a lição, pode mudar a escolha. E a espiritualidade respeita isso. Muitos confundem acordo espiritual com obrigação. E isso gera culpa desnecessária. A espiritualidade verdadeira não aprisiona. Ela liberta. Talvez o acordo da sua alma seja aprender a dizer não. Talvez seja aprender a escolher melhor. Talvez seja aprender a ficar sozinho sem se sentir abandonado. Nada disso te prende a ninguém. Nada disso te obriga a continuar onde machuca. Pelo contrário. Esses acordos existem justamente para que você cresça em autonomia espiritual. Há pessoas que entram na nossa vida como parte desses acordos. Não porque precisam ficar para sempre, mas porque ativam aprendizados. Quando o aprendizado se completa, a vida reorganiza os caminhos. Às vezes com afastamento. Às vezes com silêncio. Às vezes com mudança interna. E tudo bem. Se você sente que este tema fala diretamente com a sua história, permaneça. Inscrever-se agora é um gesto simples, mas poderoso. É escolher caminhar com mais lucidez. Sem culpa. Sem medo. Sem pressa. Nesta primeira parte, o mais importante não é entender tudo. É sentir segurança. Segurança para olhar para a própria vida com mais gentileza. Segurança para perceber que nada foi em vão. Segurança para compreender que você não está sendo punido. Você está sendo educado espiritualmente. Nas próximas partes, vamos falar sobre acordos ligados a relacionamentos. Contratos que envolvem família e laços difíceis. Por que algumas dores se repetem? E como dissolver acordos que já cumpriram sua função. Tudo com cuidado. Tudo com respeito. Tudo sem sensacionalismo. Encerramos esta parte com uma verdade suave para guardar no coração. Você não está preso ao seu passado. Você está aprendendo com ele. E quando a alma aprende, a vida muda de forma. Quando os contratos da alma se manifestam nas relações. Que a paz do Cristo permaneça contigo. Permaneça mesmo quando as palavras tocam partes sensíveis. Nada aqui é para te ferir. Tudo aqui é para te fortalecer com consciência. Se você está ouvindo esta parte, é porque algo já foi reconhecido dentro de você. Talvez não totalmente entendido, mas reconhecido. Há momentos em que a alma sente antes da mente compreender. E esse é um deles. Na visão espiritual, os acordos da alma não ficam guardados em um lugar distante, invisível à vida cotidiana. Eles se manifestam, principalmente, nas relações. É através das pessoas que a alma aprende mais rápido. E também onde mais resiste. Talvez você já tenha se perguntado por que certos relacionamentos parecem ter um peso diferente. Porque alguns laços são fáceis, leves, quase naturais. E outros são intensos, confusos, cheios de idas e vindas. Na compreensão espírita, entende-se que muitas dessas relações fazem parte de acordos prévios de aprendizado. Não acordos de sofrimento, mas de evolução. Há relatos atribuídos a Chico Xavier que explicam, com muito cuidado, que a alma escolhe experiências que a coloquem diante de suas próprias fragilidades. Não para punição, mas para despertar virtudes adormecidas.
É por isso que, muitas vezes, amamos pessoas que nos desafiam, que nos confrontam, que nos mostram limites que ainda não sabíamos impor. Essas relações não surgem para nos destruir. Surgem para nos educar emocionalmente. Mas aqui existe um ponto essencial que precisa ser dito com clareza. Educação espiritual não significa submissão. Não significa tolerar desrespeito. Não significa permanecer onde machuca. O aprendizado não está em sofrer mais. Está em entender mais rápido. Muitas almas, ao longo da vida, repetem padrões porque confundem acordo espiritual com obrigação eterna. E isso gera culpa. Medo de sair. Medo de romper. Mas a espiritualidade verdadeira não prende. Ela orienta. Quando um aprendizado é compreendido, o acordo se dissolve naturalmente. Sem necessidade de drama. Sem punição. Sem dívida. Talvez você esteja agora em um relacionamento que te faz questionar tudo. Ou talvez esteja sozinho, tentando entender por que certas histórias se repetiram tantas vezes. Nada disso é sinal de fracasso. É sinal de que sua alma está ativa, tentando integrar algo importante. E aqui entra algo que aumenta muito a retenção desta mensagem, porque toca diretamente quem ouve. Os acordos da alma não dizem com quem você deve ficar. Eles dizem quem você precisa se tornar. Se o aprendizado é o amor próprio, a vida pode te colocar diante de situações onde você precisa escolher a si mesmo. Se o aprendizado é desapego, a vida pode te aproximar de alguém que não ficará. Se o aprendizado é perdão, a vida pode te colocar diante de alguém que erra. Mas observe com atenção. Em nenhum desses casos a espiritualidade pede que você se anule. Ela pede consciência. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você deixa de perguntar o porquê isso aconteceu comigo. E começa a perguntar o que isso quer me ensinar sobre mim. Essa mudança de pergunta muda tudo. Se você sente que esse tipo de reflexão te ajuda a lidar melhor com a própria história, inscrever-se no canal é uma forma concreta de ganhar continuidade nesse aprendizado. Ao se inscrever, você não está apenas acompanhando conteúdos. Você está criando um espaço de apoio para a sua própria consciência. Um lugar onde essas reflexões chegam até você no momento certo, sem pressão, sem exagero. É um ganho real. Mais clareza. Mais serenidade. Menos culpa. Voltando aos acordos. Há também contratos da alma que envolvem família. E esses costumam ser os mais delicados. Porque família não escolhemos conscientemente. Mas espiritualmente, compreende-se que escolhemos o ambiente onde certos aprendizados acontecerão. Nem sempre para consertar os outros. Quase nunca para salvar alguém. Mas para aprender algo essencial para nós. Às vezes é paciência. Às vezes é limite. Às vezes é compaixão sem autoanulação. E quando não entendemos isso, carregamos peso demais. Assumimos responsabilidades que não são nossas. Tentamos resolver o que não nos cabe. Com o tempo, a alma cansa. E esse cansaço não é fraqueza. É sinal de que o aprendizado está pedindo um novo nível de consciência. Se você sente que está nesse ponto, se percebe que não dá mais para viver como antes, permaneça. Inscrever-se aqui é um gesto simples que pode te ajudar a não se perder nesse processo. As mensagens funcionam como lembretes suaves, para que você não volte a se cobrar além do necessário. Outro ponto importante sobre os acordos da alma é que eles não exigem que você entenda tudo de uma vez. Eles se revelam aos poucos, conforme você amadurece emocionalmente. Por isso, não se cobre clareza total agora. A clareza vem com o tempo. E com a disposição de olhar para dentro sem julgamento. Talvez você já tenha rompido um acordo sem perceber. Talvez já tenha aprendido algo importante e a vida esteja apenas esperando você reconhecer isso. Quando a consciência reconhece, a repetição perde sentido. E é nesse momento que novos encontros começam a surgir. Mais leves.
mais alinhados, mais tranquilos. Não porque você o mereceu, mas porque você se tornou compatível com algo diferente. Se esta mensagem te ajuda a perceber isso, inscrever-se no canal é um ganho direto para você. Você passa a receber conteúdos que reforçam esse estado de consciência, te ajudando a não retroceder por medo, carência ou culpa. Nada aqui é imposição. Tudo é convite. Encerramos esta parte com uma verdade simples e libertadora. Os contratos da alma não te aprisionam. Eles te orientam até que você aprenda o que veio aprender. Quando o aprendizado acontece, a vida muda de forma. Que você siga com gentileza consigo mesmo. Que você confie no processo. E que escolha, cada vez mais, aquilo que traz paz. Quando a alma começa a cumprir ou romper seus contratos, permaneça comigo mais um pouco. Esta parte é delicada. Porque fala do momento em que a alma percebe que já não pode mais viver como antes. Se você chegou até aqui, algo importante já aconteceu dentro de você. Talvez não tenha nome. Talvez ainda esteja confuso. Mas existe uma sensação clara. Algo precisa mudar. Na visão espiritual, esse é o ponto em que muitos contratos da alma começam a se manifestar com mais força. Não como eventos externos dramáticos, mas como incômodo interno persistente. Você continua no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, na mesma rotina. Mas algo não encaixa mais. E isso não é ingratidão. Não é rebeldia. Não é egoísmo. É a alma sinalizando que um aprendizado está maduro. Há relatos atribuídos a Chico Xavier que explicam que, quando a consciência se expande, o espírito passa a sentir desconforto onde antes havia acomodação. Aquilo que antes parecia normal começa a pesar. Aquilo que antes era tolerável começa a cansar. Esse é um ponto decisivo. Porque a partir daqui, a vida começa a testar se você realmente entendeu. Ou se vai tentar voltar ao que já não serve mais. Muitas pessoas, nesse estágio, sentem culpa. Culpa por querer sair. Culpa por mudar. Culpa por não aguentar mais. Mas a espiritualidade não trabalha com culpa. Ela trabalha com responsabilidade consciente. Você não é ingrato por crescer. Você não é errado por mudar. Você não é fraco por não suportar o que já ultrapassou seus limites internos. Quando um contrato da alma começa a ser cumprido, a vida apresenta escolhas. E essas escolhas quase nunca são confortáveis no início. Às vezes é dizer não. Às vezes é se afastar. Às vezes é decepcionar expectativas alheias. Às vezes é ficar sozinho por um tempo. E aqui está uma verdade que prende profundamente quem ouve. Romper um padrão não dói porque é errado. Dói porque é novo. A alma estava acostumada a repetir. Quando ela escolhe diferente, tudo treme um pouco. Mas isso não significa que você está indo na direção errada. Muitas vezes, significa exatamente o contrário. Se você sente que está nesse ponto da vida, cansado de repetir, cansado de explicar, cansado de se adaptar, saiba. Isso não é colapso. É transição. E transições pedem coragem silenciosa. Nesse momento, é muito comum que pessoas antigas se afastem. Que vínculos mudem de forma. Que conversas já não fluam como antes. Não porque você se tornou o difícil, mas porque você se tornou mais verdadeiro. A espiritualidade não exige que você rompa tudo. Ela apenas convida você a não se trair. E aqui entra um ganho muito concreto para quem se inscreve no canal neste momento do processo. Quando você se inscreve, você cria um ponto de apoio. Um lugar onde reflexões assim continuam chegando. Reforçando sua clareza quando a dúvida aparece. Te lembrando do que você já entendeu quando o medo tenta te puxar para trás. Não é sobre depender de conteúdo. É sobre não caminhar sozinho enquanto reorganiza a própria vida. Voltando aos contratos. Nem todo acordo da alma precisa ser rompido.
Alguns precisam apenas ser vividos com consciência. Há pessoas que permanecem em determinadas situações não por obrigação espiritual, mas porque ainda existe aprendizado ali, se isso é válido. O erro não está em ficar. O erro está em ficar sem consciência, sem escolha, sem verdade. Quando você permanece sabendo por que permanece, o peso diminui. O sofrimento cede. A alma se fortalece. Mas quando você fica apenas por medo, a vida começa a apertar. Ela não pune. Ela pressiona até que você olhe. E esse olhar, muitas vezes, vem através do cansaço profundo, do esgotamento emocional, da sensação de estar vivendo no automático. Nada disso é fracasso. É sinal. Sinal de que um contrato da alma está pedindo atualização. Alguns contratos são de longa duração. Outros se encerram no meio da vida. E há aqueles que se transformam completamente. A alma não é rígida. Ela é dinâmica. Por isso, não existe uma regra única. Existe escuta interna. Se você aprende a escutar, a vida grita menos. Talvez você perceba agora que certas repetições já não acontecem mais com a mesma força. Ou que, quando acontecem, você reage diferente. Isso é crescimento espiritual. Você não muda o mundo de uma vez. Você muda a forma como se posiciona nele. E isso muda tudo. Se esta mensagem está te ajudando a sustentar essa mudança interna, inscrever-se é um ganho real para você. É permitir que esse tipo de conteúdo continue chegando. Como um lembrete suave. De que você não está louco. Não está exagerando. Não está sozinho. Você está amadurecendo. Nos próximos passos, vamos falar sobre algo ainda mais sensível. Quando os contratos da alma envolvem despedidas, perdas e afastamentos inevitáveis. E como atravessar isso sem endurecer o coração. Por agora, guarde esta verdade com carinho. Você não precisa romper tudo de uma vez. Você só precisa parar de se abandonar aos poucos. Quando você se escolhe com consciência, a espiritualidade caminha junto. Permaneça mais um pouco. Esta parte pede silêncio interior. Não porque é pesada, mas porque é verdadeira. Há um momento na vida em que a alma percebe que alguns contratos não se cumprem com presença, mas com partida. E isso costuma ser o mais difícil de aceitar. Porque fomos ensinados a associar amor à permanência. A acreditar que, se é importante, precisa ficar. Que, se partiu, foi fracasso. Mas a espiritualidade ensina algo mais profundo. Na visão espírita, compreende-se que alguns acordos da alma envolvem despedidas inevitáveis. Não como punição, mas como conclusão de aprendizado. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém que foi essencial em uma fase e depois precisou ir. Um vínculo que parecia para sempre e terminou. Uma presença que sustentava e se dissolveu. E a pergunta que fica ecoando é sempre a mesma. Por que isso precisou acabar? Há relatos atribuídos a Chico Xavier que abordam essas situações com muita delicadeza. Segundo essa compreensão, nem toda despedida é perda. Algumas são libertação mútua. Quando duas almas aprendem o que precisavam uma com a outra, a permanência deixa de ser necessária. Mas o coração nem sempre entende isso de imediato. Ele sente falta. Ele questiona. Ele tenta negociar com o passado. E tudo bem. O luto não acontece apenas na morte. Ele acontece em afastamentos, em silêncios, em mudanças de rota. E viver esse luto não significa falta de fé. Significa humanidade. O problema não está em sentir a dor da despedida. Está em se culpar por ela. Muitos acreditam que, se houve afastamento, alguém falhou espiritualmente. Mas isso não é verdade. Às vezes, a maior prova de maturidade da alma
É saber não segurar o que já cumpriu seu papel. Alguns contratos existem apenas para uma estação da vida. Eles sustentam, ensinam, estruturam. E depois se encerram. Insistir em mantê-los além do tempo gera sofrimento desnecessário. Talvez você esteja vivendo agora uma despedida silenciosa. Não houve briga. Não houve grandes explicações. Apenas um distanciamento natural. E isso dói justamente porque não houve um motivo claro. Mas espiritualmente, o motivo existe. Ele só não é racional. É vibracional. Quando duas almas deixam de vibrar na mesma lição, a convivência começa a pesar. E a vida, com sabedoria, afasta. Isso não apaga o que foi vivido. Não invalida o amor. Não diminui a importância do encontro. Apenas encerra um ciclo. Se você sente que está atravessando algo assim, permita-se ouvir isso com carinho. Você não foi abandonado. Você foi reposicionado. E reposicionamentos costumam doer antes de fazer sentido. Nesse ponto do caminho, muitas pessoas tentam voltar atrás. Retomar contatos. Reacender vínculos. Não por amor, mas por medo do vazio. Mas o vazio que surge após uma despedida não é castigo. É espaço. Espaço para integração. Espaço para amadurecimento. Espaço para novos encontros mais alinhados com quem você se tornou. E aqui entra algo muito importante para quem está ouvindo agora. Quando você se inscreve no canal neste momento do processo, o ganho não é entretenimento. É amparo emocional e espiritual. É receber mensagens que te ajudam a não romantizar o passado, nem demonizar o presente. É ter lembretes suaves de que o que dói hoje pode fazer sentido amanhã. A inscrição funciona como um ponto de ancoragem. Um lugar onde a sua consciência encontra eco. Quando a saudade tenta confundir as coisas. Voltando às despedidas. Nem todas acontecem de forma clara. Algumas são lentas. Quase imperceptíveis. Conversas que diminuem. Afinidades que enfraquecem. Presenças que já não confortam. Esses sinais não são falhas. São avisos gentis. A espiritualidade raramente rompe de forma brusca quando há sensibilidade envolvida. Ela vai diminuindo o volume, até que a alma esteja pronta para soltar. O sofrimento surge quando resistimos a esses sinais. Quando insistimos em manter algo apenas porque já foi importante. Mas importância passada não garante permanência futura. E isso não é ingratidão. É respeito ao tempo das coisas. Se você sente que está aprendendo a aceitar isso, a se despedir sem ódio, a lembrar sem se aprisionar, saiba que isso é um avanço enorme. Poucos conseguem. A maioria prefere endurecer, culpar ou negar. Mas você está escolhendo compreender. E compreensão traz paz. Talvez ainda haja saudade. Ela pode existir sem te controlar. Talvez ainda haja amor. Ele pode existir sem te prender. Essa é a maturidade que os contratos da alma buscam desenvolver. Se esta mensagem está te ajudando a atravessar esse momento com mais serenidade, inscrever-se é um presente que você oferece a si mesmo. Você garante que reflexões assim continuem chegando. Quando o coração oscilar. Quando a memória apertar. Quando a dúvida surgir. Não como respostas prontas, mas como companhia consciente, encaminhando-nos para o fechamento deste ciclo. É importante dizer algo essencial. Nem toda despedida significa fim de vínculo espiritual. Às vezes, a relação apenas muda de forma. Sai do convívio diário e entra no campo da gratidão silenciosa. E isso é bonito. Você honra o que foi, sem exigir que continue. Esse é um dos aprendizados mais elevados da alma. Guarde isso com carinho. Aquilo que realmente foi verdadeiro não se perde. Se transforma.
Que você atravesse suas despedidas com gentileza. Que não se culpe por precisar seguir. E que confie que a vida sabe exatamente quando afastar e quando aproximar. Permaneça mais um pouco. Este bloco não é para ensinar algo novo. É para selar o que já foi compreendido. Há um instante específico no caminho espiritual em que a alma não pede mais explicações. Ela pede silêncio consciente. Depois de entender os encontros, os acordos, as repetições, as despedidas, vem um tempo em que a vida parece quieta. Não vazia. Quieta. E muita gente se assusta aqui. Porque confunde silêncio com estagnação. Confunde pausa com atraso. Confunde recolhimento com solidão. Mas, na visão espiritual, esse é um dos momentos mais importantes de todo o processo. Há relatos atribuídos a Chico Xavier que explicam, com muita serenidade, que a alma precisa de períodos de integração. Momentos em que nada novo acontece fora. Para que tudo se organize dentro. É como um campo que acabou de ser arado. Se você plantar imediatamente, a semente não fixa. É preciso esperar a terra assentar. Esse tempo costuma vir depois de despedidas. Depois de decisões difíceis. Depois de rupturas internas. Você já não é quem era. Mas ainda não é quem será. E isso gera uma sensação estranha. Ou não sei exatamente para onde estou indo. Ou não tenho mais vontade de voltar. E, ao mesmo tempo, ou ainda não quero avançar. Esse intervalo é sagrado. Mas poucos respeitam. Muitos tentam preenchê-lo rapidamente. Com novas relações. Novas distrações. Novos compromissos. Não porque querem. Mas porque não sabem ficar consigo mesmos sem se cobrar. Só que o aprendizado verdadeiro se consolida nesse espaço. Quando você não corre para ocupar o vazio. A consciência se aprofunda. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Suas reações. Seus impulsos. Seus padrões de escolha. E, aos poucos, algo muda. Você já não reage por carência. Já não aceita por medo. Já não insiste por hábito. Esse é o momento em que a alma deixa de repetir. Não porque se esforça. Mas porque não precisa mais. E isso é libertador. Talvez você esteja vivendo agora um período assim. Menos convites. Menos estímulos. Menos urgência. E, ao mesmo tempo, mais clareza silenciosa. Se for o seu caso, não lute contra isso. Você não está parado. Você está integrando. Nesse estágio, a vida costuma observar em silêncio. Ela não pressiona. Ela espera. Espera para ver se você vai respeitar o que entendeu. Ou se vai negociar sua consciência para não ficar sozinho. É aqui que muitos retornam a padrões antigos. Não por ignorância. Mas por impaciência. Mas se você sustenta esse tempo, algo muito sutil acontece. Você passa a se sentir suficiente. Não no sentido de autossuficiência orgulhosa. Mas no sentido de inteireza. Você não precisa provar nada. Não precisa correr atrás. Não precisa se explicar o tempo todo. E, curiosamente, é quando você chega aí que novos encontros começam a se desenhar. Não porque você procurou, mas porque você ficou compatível. Se você sente que esse conteúdo te ajuda a reconhecer e respeitar esse momento da sua vida, inscrever-se no canal é um ganho real e concreto para você. É permitir que mensagens como essa continuem chegando. Quando a dúvida aparecer. Quando o silêncio parecer estranho. Quando a mente tentar te convencer a voltar para o que você já superou. A inscrição funciona como um lembrete gentil. Confia. Você está no caminho. Nada aqui é pressa. Nada é cobrança. Nada é promessa vazia. É apenas companhia consciente.
durante um processo que nem sempre é compreendido por quem está de fora. Outro ponto importante desse estágio é que ele ensina algo fundamental. Nem tudo que é espiritual é emocionalmente intenso. Muita gente acha que evolução espiritual vem sempre acompanhada de grandes emoções, choros profundos, revelações impactantes. Mas, muitas vezes, ela vem como serenidade simples. Como menos drama. Como menos necessidade de convencer. E isso pode parecer sem graça ou para quem ainda busca intensidade. Mas para a alma, é descanso. Esse descanso não significa fim da caminhada. Significa maturidade. Você aprende a confiar mais no tempo. A não forçar respostas. A não antecipar fases. E a vida responde a isso com precisão. Se você já percebe que não quer mais viver tudo no limite, que prefere profundidade a barulho, que escolhe paz em vez de razão, saiba que isso não é desistência da vida. É alinhamento com ela. Poucas pessoas chegam a esse ponto conscientemente. A maioria passa correndo, tentando preencher cada espaço. Mas você está ficando. E ficar exige coragem. Coragem para não se distrair. Coragem para não se justificar. Coragem para confiar. Se este bloco falou diretamente com você, inscrever-se agora é um gesto silencioso de autocuidado. Você não ganha apenas conteúdos. Você ganha continuidade de consciência. Um lugar onde sua fase é respeitada. Onde o tom é compatível com o que você sente. Onde não há exagero, medo ou pressão. Encaminhando-nos para o encerramento, guarde isso no coração. Quando a alma aprende, ela pede silêncio. Quando o silêncio é respeitado, a vida se reorganiza. E quando a vida se reorganiza, novos caminhos surgem. Sem esforço. Você não está atrasado. Você não está parado. Você está assentando o que aprendeu. E isso é sinal de que algo novo, mais alinhado, está se preparando para chegar. Agora, respira com mais calma. Chegamos ao ponto em que não é preciso acrescentar mais conceitos. Porque o essencial já se acomodou por dentro. Se você acompanhou até aqui, percebeu que esta jornada nunca foi sobre prever o futuro. Foi sobre entender o presente. Sobre olhar para a própria história com menos culpa e mais consciência. Na visão espiritual, compreende-se que os acordos da alma não existem para nos aprisionar. Eles existem para nos orientar até que aprendamos. E quando o aprendizado acontece, a vida naturalmente muda de forma. Nada do que você viveu foi desperdício. Nem os encontros que permaneceram. Nem os que passaram rápido. Nem os que doeram mais do que você gostaria. Tudo cooperou para que você chegasse até aqui mais lúcido. Mais seletivo. Mais honesto consigo mesmo. Há relatos atribuídos a Chico Xavier que lembram algo simples e profundo. A espiritualidade verdadeira não exige sacrifícios eternos. Exige compreensão progressiva. Você não precisa carregar pesos antigos para provar evolução. Você não precisa sofrer para justificar aprendizado. Você não precisa permanecer onde a alma já pediu passagem. Quando a consciência se expande, a vida simplifica. Menos ruído. Menos confusão. Mais verdade. Talvez hoje você não tenha todas as respostas. E tudo bem. A paz não nasce de respostas completas. Nasce de alinhamento interno. Se algo dentro de você se acalmou ao ouvir essas palavras. Se houve reconhecimento em vez de medo. Confie, e isso é sinal de integração. E aqui deixo um convite final, feito com o mesmo cuidado de todo o caminho. Se inscrever no canal não é apenas acompanhar novos vídeos. É escolher permanecer em um espaço que respeita seu tempo, seu silêncio e seu processo. Ao se inscrever, você ganha continuidade. Ganha lembretes suaves quando a mente tenta te puxar para a culpa. Ganha apoio quando a vida pedir novas escolhas. Ganha clareza para não esquecer o que já foi entendido. É um ganho real para você. Você não precisa mudar tudo de uma vez.
Não precisa explicar sua evolução para ninguém. Precisa apenas não se abandonar novamente. A vida seguirá apresentando encontros. Alguns leves. Alguns desafiadores. Alguns breves. Alguns profundos. Mas agora, você caminha diferente. Com mais discernimento. Com mais presença. Com menos medo de soltar. E isso muda tudo. Encerramos com uma verdade serena para guardar no coração. Quando a alma aprende, ela não precisa mais repetir. Ela segue. Que você siga em paz. Que confie no que já foi integrado. E que receba o que vier adiante com mais leveza. Paz e luz no teu caminho. Seguimos juntos.